Agora vamos seguir para falar também ainda sobre o encontro lá da Assembleia Geral da ONU, porque o presidente dos Estados Unidos realmente reforçou que o país americano, né, eles estão ali numa era dourada. E a gente também vai trazer detalhes do discurso que bateu, inclusive, em questões ambientais. Falou sobre esse possível encontro também com o presidente Lula e quais serão os próximos passos também dos Estados Unidos dentro da ONU. O Fabrício Knights que vai trazer os detalhes para a gente agora. Fabrício, quais os pontos principais, então, desse discurso de Trump, por favor? Esse é um discurso de 56 minutos, são vários pontos principais para a gente trazer. O presidente Donald Trump fugiu bastante do protocolo nesse aspecto. A Assembleia Geral pede que os líderes respeitem uma média de 15 minutos para os discursos. Trump foi bem além. Há de se dar um desconto para o presidente norte-americano, porque nos primeiros minutos do discurso ele fala que o TP, o teleprompter, que é onde os líderes leem os discursos, estava quebrado, não estava funcionando. Então ele teve que fazer um pouquinho ali de improviso. Mas ontem, na Casa Branca, a porta-voz Karoline Leavitt já havia adiantado que Donald Trump iria falar contra instituições globalistas. E ele fez exatamente isso. Duras críticas à ONU, falou que ele resolveu 7 guerras apenas neste segundo mandato e que não teve a ajuda da ONU em nenhum desses casos. Inclusive, conflitos que ele se referiu como conflitos que as pessoas acreditavam que não poderiam ter fim, caso, por exemplo, do Azerbaijão e da Armênia. E aí ele criticou a falta de participação da ONU, disse que é, de certa forma, maltratado pela ONU, destratado pela ONU, e fez uma série de críticas a instituições ligadas ao multilateralismo. A gente, inclusive, separou um trechinho para trazer. 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. O presidente Donald Trump falou em inglês, a gente vai fazer a tradução aqui rapidamente, ele dizendo que é triste que a ONU não participou disso tudo e que gostaria de ter tido a ajuda da ONU para finalizar esses acordos, mas uma informação que vem inclusive depois do discurso, Márcia, Donald Trump se encontrou logo após o discurso com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e disse o seguinte: estamos 100% com a ONU. Ou seja, dá a entender que o discurso de Trump no palanque agora, lá em Nova York, foi um discurso para os seus. Foi um discurso para os seus apoiadores, um discurso para aqueles que simpatizam com o Donald Trump. Mas ele fez uma série de críticas também à ONU quando ele se refere à imigração ilegal. Por exemplo, ele diz que a ONU tem auxiliado as pessoas com a imigração ilegal, incentivado as pessoas a irem de maneira ilegal, inclusive para os Estados Unidos, auxiliando das mais diversas formas possíveis. E disse, inclusive, lançou um alerta para países europeus, falando o seguinte: vocês vão para o inferno por conta da imigração ilegal. O presidente Donald Trump, tradicionalmente, não poupa palavras, não usa meias palavras, gosta de expressões emblemáticas, fortes, e ele adotou esse trecho, esse expediente novamente, melhor dizendo. Ele destaca muito também sobre a questão climática, porque ele se refere às mudanças climáticas como um golpe, uma picaretagem, em português bem claro, afirmando que antigamente as pessoas diziam que era o aquecimento global, mas que hoje em dia não, é mudanças climáticas, porque o mundo em alguns locais tem tido resfriamento, tem tido uma queda das temperaturas médias e não um aumento das temperaturas médias. Então ele acredita que isso faz parte de um planejamento bem trabalhado, como uma tentativa de golpe a países mais ricos, que produzem mais. É um contraste ao que a gente viu, por exemplo, em relação ao discurso do presidente Lula, que defendeu a questão dos combustíveis, das energias renováveis, energia eólica, solar,
enquanto o presidente Donald Trump defende a exploração de combustíveis fósseis, e ele até faz ali uma saudação ao carvão. Ele fala: o belo carvão, vamos utilizar o belo carvão, temos carvão inclusive para vender. Os Estados Unidos têm, de fato, uma grande série de usinas termoelétricas a serem utilizadas. Destaca em relação ao Oriente Médio que o reconhecimento do Estado palestino, que foi adotado por 11 países nesses últimos 2 dias, desde domingo, melhor dizendo, é uma recompensa aos atos de atrocidade cometidos pelo Hamas. Inclusive, esse foi o único ponto em que o presidente Donald Trump foi aplaudido durante o discurso. Apenas uma vez ele foi aplaudido, e é quando ele diz que ele tem apenas uma mensagem, que é a seguinte: libertem os reféns. Ele diz que essa guerra na faixa de Gaza já durou muito tempo, que ela deveria ter acabado muito antes, e ele fala: libertem os reféns, e nesse momento ele é aplaudido. Falando ainda de guerras, conflitos ao redor do mundo, o presidente Donald Trump disse o seguinte, que ele acreditava que seria fácil acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia por conta do bom relacionamento que ele tem com Vladimir Putin. E ele disse que, na verdade, isso tem se provado muito mais difícil do que ele esperava, que inclusive a entrada russa na Ucrânia era para ter sido uma operação rápida, mas que isso não aconteceu e que, nesse momento, a Rússia está mal vista. São várias declarações do presidente Donald Trump. Chama bastante atenção quando ele fala dessa Golden Age, essa época dourada que os Estados Unidos estão vivenciando, segundo ele, desde que ele voltou à Casa Branca, quando ele fala também sobre a questão de investimentos, acordos de investimentos. Ele menciona 17 trilhões de dólares em investimentos e compromissos firmados com outros países em direção aos Estados Unidos. Número difícil de bancar, viu, Márcia? Porque é o seguinte, se você pegar o PIB mundial, só 2 países ao redor do mundo têm PIB acima dos 17 trilhões de dólares. Os Estados Unidos e a China, os 2 países mais ricos do mundo. Ou seja, que a gente está falando de uma quantidade, um volume muito grande de dinheiro que Donald Trump diz que está trazendo para os Estados Unidos. Ainda não tem isso no papel, não tem isso na carta de fato, então fica um pouco complicado de bancar esses dados apresentados pelo presidente Donald Trump, que também criticou organizações multilaterais, como a gente falou, na questão de organizações globalistas, um multilateralismo. A ONU, principalmente, foi o principal alvo dessas críticas. Ele não se refere a outras organizações. A OMS, por exemplo, que os Estados Unidos anunciaram que iriam deixar nesse retorno de Donald Trump ao poder, ele não menciona a OMS, ele não menciona a Organização Mundial do Comércio, mas ainda assim faz um discurso bastante voltado para os seus aliados, para aquelas pessoas que gostam de Donald Trump, certamente também gostaram desse discurso. Obrigada, Fabrício Naitsky, pela sua análise. Vamos chamar os nossos comentaristas também para analisar essa fala de Donald Trump, que, na minha opinião, é uma fala pouco diplomática, porque ele bateu forte em várias questões que são ali defendidas pela ONU. Também fala ali muito sobre a política anti-imigração hoje, que é muito forte nos Estados Unidos. É um discurso também que todo mundo está indo, né, falando das discussões climáticas, da mudança do clima, do efeito estufa, e aí Donald Trump diz que isso tudo não passa de uma grande balela e traz números que não são comprovados, né? Como o Fabrício falou, 17 trilhões, né? Onde que esses números estão comprovadamente, a gente não tem isso. Então é um discurso muito enfático, né? Nacionalista, mas pouco ali também que não pensa na diplomacia da ONU e da situação ali, né? Mas eu queria trazer um trecho que o Fabrício acabou não colocando, que foi em relação ao Brasil. Ele coloca também os Estados Unidos numa posição de como se o Brasil ainda dependesse dos Estados Unidos. Ele diz assim, o Brasil está indo mal e só pode ir bem quando trabalha conosco, os Estados Unidos. E aí cria-se essa sensação de que, olha, vamos negociar, porque agora eu dei o ultimato para vocês e vocês precisam fazer, porque senão vai ficar pior. É mais ou menos isso, João Belucci? Pois é, Marcelo, o Trump, como o Fabrício colocou, ele fez um discurso bastante longo, fugiu bastante dos protocolos ali, onde se espera 15, 20 minutos, ele falou quase 1 hora. Teve a questão do teleprompter, me pareceu que ali no começo, com o problema do teleprompter, ele começou a falar bastante de improviso,
E o discurso teve um aspecto bastante eleitoral, hein? Querendo ou não, os líderes ali usam aquele momento também de enorme visibilidade para falar para a sua plateia interna, e foi o que o Trump fez. Ele aponta essa questão de investimentos, ele sempre, né, vamos dizer assim, pinta o boneco do governo dele, fala que foi a melhor era da história, né, os melhores números, enfim. É uma questão bastante eleitoral, não necessariamente tem base na realidade. Ele menciona a questão de investimentos, que muitos governos acabam fazendo, falam, vão ser tantos trilhões, mas são aquelas ideias, aqueles programas de... uma empresa anunciou, o plano é investir em 30 anos, 1 bilhão, 50 bilhões aqui no seu país, eles já somam o número e falam, conseguimos arrecadar 50 bilhões. Então é bastante comum, infelizmente. Aí ele se opõe à ONU, na verdade, na questão das mudanças climáticas, na questão ambiental. Ele se opõe fortemente, menciona a questão que é necessário voltar aos combustíveis fósseis, usa como exemplo a Alemanha, que haveria abraçado uma agenda verde muito forte e acabou tendo que regressar. Menciona que a questão das energias fósseis ainda é muito... Não se poderia abandoná-las de imediato. Com relação ao Brasil, ele vai e menciona a questão de perseguição a cidadãos americanos em termos de censura, ele mesmo menciona isso, e depois chama o Brasil para conversa, fala que gostou do Lula. Então ele acaba fazendo esse manejo, esse jogo para todos os lados, mas assim, foi um discurso bastante incomum, né, que é bem comum do Trump, ele atropelar esses chamados protocolos ali da diplomacia, ele vai e fala diretamente com todos. Mas do Brasil ele deixou esse ponto bastante específico. Ele fala que negociou tarifas com todos, mas que do Brasil ele menciona a questão política, que estaria bastante intrínseca a essas tarifas. E aí logo na sequência convida o Lula e fala que gostou do Lula, que o Lula é simpático. Então ele jogou, em termos de Brasil, jogou a bola para o Lula. Agora a resposta precisa ser do próprio Lula, em mencionar se vai marcar o encontro, se vai marcar a ligação, quem estará presente, como que vai ser isso, porque seria bastante interessante para as partes que houvesse aquela tradicional reunião na Casa Branca do Trump de um lado, do Lula do outro, para falar como que eles vão apaziguar essa questão das tarifas e, consequentemente, a questão política, que o Trump deixou bem claro que elas estão intrínsecas ali, no caso especificamente do Brasil. Bom, eu também chamo o Diego Tavares para essa análise. Inclusive, Diego, já te dou uma informação que acabou de chegar. Eduardo Bolsonaro fez um post no X agora falando sobre esse discurso de Trump, e ele diz que não é possível que a esquerda está comemorando esse discurso, porque ele diz que o presidente dos Estados Unidos, na verdade, ele bateu de forma negativa pelo nosso país, pela perseguição judicial que resultou em uma das maiores tarifas já aplicadas pelo governo Trump. A briga de narrativas vai continuar, Diego Tavares. Sem dúvida, Márcia, e as declarações de Donald Trump, elas sempre são muito pesadas, elas têm a condição de virar o tabuleiro político brasileiro de cabeça para baixo. Veja só, uma frase que Donald Trump disse após 20 segundos de trocas de palavras com o presidente Lula faz com que todos os atores políticos, principalmente aqueles mais ligados à polarização brasileira, tenham que correr para se manifestar. No caso de Eduardo Bolsonaro, isso é uma questão muito mais latente, até porque Eduardo vem sendo o grande propagandista de que a direita brasileira pode dormir tranquila, pode ficar despreocupada, que todos os arroubos que ele alega que estão acontecendo com as instituições brasileiras, em última análise, podem ser resolvidos por intermédio das sanções de Donald Trump. Então, quando Donald Trump diz que Lula é um cara legal, que gostou de Lula e que o Lula também gostou dele, que eles podem sentar para fazer negócio, claro que Eduardo tem que sair correndo para explicar, para traduzir efetivamente essas declarações de Donald Trump, porque do contrário, realmente, ao que parece, para quem escuta essa frase, é que Donald Trump não se importa tanto assim com a questão Bolsonaro aqui no Brasil, que está disposto em deixar Bolsonaro relegado ao segundo plano para manter o seu bom relacionamento comercial com os brasileiros, tendo o presidente Lula, alguém de quem ele gostou e que também gostou dele, como um ponto de foco para que essas negociações passem a acontecer. Mas eu repito, isso também não é só um bônus para a esquerda brasileira, não é só um bônus para o presidente Lula, é também o ônus de quem agora tem a responsabilidade de ir à mesa de negócios e não só entrar em negociações, mas retornar para o setor produtivo brasileiro com resultados efetivos.
O Brasil e principalmente a classe empresarial brasileira, que é aquela que mais sofre com a questão do tarifaço, está observando o que está acontecendo no restante do mundo. Porque Donald Trump fez com outros parceiros comerciais aquilo que fez também do ponto de vista comercial com o Brasil. Implementou as tarifas. E as pessoas, as autoridades de outros países que foram à mesa de negociações voltaram para casa com o abrandamento das tarifas. O Brasil foi um dos únicos países nos quais tudo aquilo que foi retirado do tarifaço foi conduta unilateral dos norte-americanos, um país no qual as autoridades não participaram de uma negociação que culminou no resultado positivo, na redução de tarifas. Então, esse é o momento para que Lula converta em um bônus político muito grande esse início de bom relacionamento com Donald Trump. Do contrário, imagino eu que isso pode ter até uma tendência de um rebote negativo, caso Lula, após as conversas com Trump, não consiga retornar nenhum resultado para as finanças brasileiras.